não podia faltar a Dilma, ela tomou posse como presidente do BRICS e voltou a falar aquela língua que ninguém entende. A sua fundação, além de um acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do Sul global, ou seja, o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte, e com o multilateralismo. É o Sul que também é Norte, o Leste que também é Oeste, e assim segue o barco. E na posse da Dilma... Olha, o que foi? Não, eu estou só rindo, porque é demais, não dá, é demais. Os países do Sul, que também contam com o Norte, não dá, gente. O Leste, que também tem o Oeste, né? O Centro-Oeste. Mas vocês viram que o imitador de focas saiu em defesa dessa fala, dizendo que todo mundo sabe que quando se fala em Ocidente, não são apenas países do Oeste, por exemplo. Né, que Mentira! A Austrália, por exemplo, faz parte. Então ele saiu em defesa da fala da Dilma, que se enrolou toda. Quando ela sai do teleprompter, ela fica que nem uma moreia fisgada no anzol. Ela se enrola toda e daqui a pouco ela está se enforcando. E quando não é o francês, tem o francês também. Tem o francês. Imagina o staff dela, os assessores, quando ela sai do TP, imagina eles assim, volta, pelo amor de Deus, volta. Porque realmente... Ela falou isso e o Lula falou bobagem também, né? Ele fala uma língua que a gente entende, mas não deixa de ser uma bobagem, uma estupidez, que é a história da Argentina, né? Que pediu tolerância aos credores da Argentina, que está sufocada pelo FMI. Aí eu vou jogar para cada um de vocês para falar um pouquinho disso tudo. Eu citei o Ivan Lins, então vamos lá, porque a gente tem absurdos, né? Da Dilma, do Lula, da Janja, do Haddad, e o Ivan Lins, cantor e compositor, que comemorou o fato de que uma música dele contra a ditadura, na época do regime militar, ter sido tocada numa cerimônia, numa ditadura, né? Quando o Lula e o Xi Jinping se encontram. Oh, que maravilha, que emoção, que alegria para mim. A minha música contra a ditadura, esqueceu que foi tocada numa ditadura. Vamos lá, Ana, começando com você. É tudo surreal, né? A gente mora em Nárnia, num mundo paralelo, porque o discurso dessa gente não bate com a realidade que eles pregam. Então, o discurso de proteger minorias, proteger mulheres, proteger negros, na verdade é uma balela, é uma mentira, um discurso hipócrita, porque eles são os campeões de qualquer tipo de segregacionismo, inclusive entre mulheres. Não é só vamos proteger as mulheres, é vamos proteger as mulheres de esquerda, as de direita. Pode bater, pode apanhar, pode ser xingada, cancelada, guilhotinada na internet, não tem problema. E essa regra vale para negros, vale para homossexuais. Ah, é gay de direita? Não, então pode passar o caminhão por cima, não tem problema. Então, eu estava conversando com um amigo essa semana, e ele é democrata, né? E estávamos falando da guerra da Ucrânia, e ele falando, não, porque a Ucrânia tem direito de proteger suas fronteiras, e eu só balançando a cabeça, tem o direito de ter armas, nós precisamos enviar armas para eles. Aí eu falei, fulano, você está ouvindo o que você está falando? Você está falando que qualquer conservador liberal defende. A soberania das nossas fronteiras, o direito de ter armas para você proteger a sua propriedade privada, a sua tradição, sua família. Você é a favor da segunda emenda. Não sou, não gosto da segunda emenda. Como não? Se a Ucrânia tem o direito de ter armas, inclusive armas enviadas com o nosso dinheiro, do pagador de impostos aqui dos Estados Unidos, nós vamos pagar armas para enviar para os ucranianos, porque armas são importantes para a soberania de suas fronteiras, mas aqui no Texas você não tem problema nenhum.
os moradores da fronteira do Texas, que estão enfrentando a pior crise migratória da história dos Estados Unidos, eles não podem ter armas contra invasores, contra a imigração ilegal, e dentro dessa multidão dessa imigração ilegal, quantos criminosos não estão entrando? Ou seja, dei essa volta porque para mostrar que o discurso dessa gente não para em pé 5 segundos. Costa, vai lá, dá uma amarrada então nessas bobagens todas que foram ditas aí por Lula, por Haddad, por Janja, por Dilma e Ivan Lins. Pouco a acrescentar. Veja, eu sou autor de um livro chamado Esquerda Caviar. É isso, é a hipocrisia, né? É a total hipocrisia. Essa turma assinou cartinha para salvar a democracia brasileira. Os tucanos fizeram um L ao lado dessa turma que fica bajulando os regimes mais ditatoriais e tirânicos do planeta. Mas não é de hoje. Não é que o Lula se converteu num simpatizante do Partido Comunista Chinês e do modelo na China. Ele sempre defendeu China, só palavras elogiosas. Cuba, ele fundou junto com Fidel Castro o Foro de São Paulo em 1990. Ele gravou vídeos apoiando Chávez e depois Maduro. Então, Daniel Ortega é companheiro dele a ponto de pegá-lo no aeroporto e ciceroneá-lo pelo país, como se fosse motorista dele. E o TSE impediu que tudo isso fosse explorado pela Gazeta do Povo, pela campanha do Bolsonaro durante a eleição. É um escárnio. Então, a turminha fez o L, assinou cartinha, salvar a democracia brasileira com um cara que está bajulando China. E o Ivan Lins, eu conheci numa festa de um grande bilionário empreendedor brasileiro que o Paulo conhece muito bem. Era muito próximo dele, já faleceu. E foi lá que eu conheci pela primeira vez o Ivan Lins, estava fazendo um show fechado ali da empresa e tudo. E veja, o cara escreve uma música em prol da liberdade, fica se vangloriando que crianças chinesas cantaram a música. É o ápice da hipocrisia, não sabe como é que são tratadas as crianças chinesas? Então, veja, esse pessoal não está nem aí para liberdade, para coerência, para império da lei e muito menos para democracia. Eles querem dinheiro no bolso, poder na mão e os outros que se explodam. Paulo, o Ivan Lins é daquela turma que votou no Lula para restabelecer a democracia. Ele já tentava, né? A música, que aliás é uma boa música, tá? Tem um componente de esperança e tudo mais. Ela era meio que um símbolo contra o regime militar, né, na época da ditadura, vamos chamar assim. E mostra, na verdade, que esses caras nunca quiseram estabelecer democracia ou coisa nenhuma. Nem naquela época, nem agora. O que eles queriam estabelecer é um regime como esse do Xi Jinping. É um regime... Essa é a democracia que esses caras querem tanto estabelecer. O Constantino está se referiu, se não estava no mesmo evento, estava no ano seguinte, na festa de final de ano do meu padrinho, o Edson Bueno, que era dono da Amil Saúde, e o Ivan Lins, de fato, como um bom músico que tinha sido chamado para a festa de final de ano, de fato, de um bilionário hipercapitalista, uma pessoa que amava o capitalismo. O Ivan Lins acho que não teve nenhum problema em receber os recursos e tá lá, tá empreendendo, tá mais do que certo, só não tem o direito de pagar o bonzão, o defensor da democracia, né? Sinalizar a virtude, que é o que esse pessoal faz. Eu sempre procuro separar a pessoa física desses artistas da pessoa jurídica e da competência dele como músico. Eu acho até que essa música especificamente do Ivan Lins, que é Novo Tempo, se não me engano, ela tem um trecho bacana. Eu acho que ela tem a ver com o momento que a gente vive no Brasil agora. Nós é que temos que segurar firme, aguentar. Ela fala assim: um novo tempo começou e tudo pode ser melhor. Sei que não será fácil, mas vale a pena lutar pela paz que eu sempre quis. Eu acho que é um pouco do sentimento de todas as pessoas que não fizeram o L, né? Nós temos que aguentar firme e nos preparar, porque virá um tempo melhor, virá um novo tempo onde esses mentecaptos, esses corruptos, esses amantes de ditadura, eles não vão estar no poder no Brasil. A gente pode ter esperança, e eu acho que dá para ouvir a música do Ivan Lins com essa mentalidade.